Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Fique à Vontade, onde a ideia aqui é trazer pessoas que contribuam com algo que a gente possa compartilhar para que você que está assistindo aproveite alguma coisa, melhore a sua vida, tenha pelo menos uma ideia melhor ou uma ideia nova depois de ouvir tudo isso. E eu não podia deixar de trazer uma pessoa desse nível que eu trouxe hoje, porque é uma coisa que faz muito parte da nossa vida. Quando a gente pensa em empresa, quando a gente pensa em construção de negócio, todo mundo pensa que precisa só vender. Ah, se vender, funciona. Eu até falo muito isso em algumas palestras de vendas, que se não vender, nenhuma empresa dá certo. Só que antes de pensar em vender, a gente também tem que pensar na construção, em como monta tudo isso. E um dos profissionais que mais nos ajudam nisso é o profissional de contabilidade, além, claro, do consultor. Se eu te disser que eu trouxe um cara que junta tudo isso, ele junta consultoria com a experiência e expertise que ele desenvolveu no escritório de contabilidade. Seja muito bem-vindo, Fernando Alteia. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, meu. A gente já está aí há 2 meses tentando trazer você para cá, mas as agendas não batem, né? Então, que bom que a gente conseguiu hoje. Conseguimos. Pós-imposto de renda, tudo fica mais fácil na agenda. Verdade, cara. Você estava enrolado por conta das declarações, né? Exato. Terminou quando? Nós terminamos em maio agora, né? Na verdade, comeram 2 dias, né? Ficou 29 de maio, né? Eu nem lembro quando que eu fiz a minha, mas foi ali acho que uma semana antes do final, porque é uma das coisas, né, Fernando, que eu penso que o brasileiro ainda faz muito, né? Deixar para a última hora. O que você conta pra gente disso? Antes de falar da sua história, já dá esse spoilerzinho aí. Na verdade, eu sempre digo o seguinte, que o imposto de renda começa no ano passado, né? E o brasileiro, ele deixa para 2 dias de acabar, né? O imposto de renda, se você entender que ele é uma construção, você acaba ganhando muita coisa, principalmente imposto, na sua declaração de imposto de renda pessoa física. Porque quando você começa a montar ela pensando, por exemplo, quando começa o imposto de renda? Começou em janeiro de 2026 para você declarar em 2027. É o primeiro mês do ano, você já está gastando, está criando informação então, pro leão. Né? Exatamente. Aí você já vai pensar no que é dedutibilidade, o que vai reduzir da sua carga. Por exemplo, na parte, você tem um imóvel. Ninguém pensa nisso, tá? Rapidinho, mas vamos lá. Ninguém pensa nisso. Você tem um imóvel. Esse imóvel vai se valorizando. Só que você, na declaração, ela tá lá paradinha. Sim, 70 mil reais. Só que aí você reformou, você mudou, você foi construindo aquele imóvel, foi melhorando aquele imóvel. Aí daqui a pouco aquele imóvel você já gastou 200 mil. Na hora de você vender, você vai vender ele lá no seu imposto de renda, tá com aquele valor antigo. Qual é o seu ganho de capital? É enorme. Então, o que você está querendo dizer que a gente pode declarar anualmente um pouco de evolução desse patrimônio? Veja bem, você não pode simplesmente fazer o ganho de capital. Tipo assim, esse imóvel hoje está valendo tanto. Não, tem uma regra dentro do decreto do imposto de renda, né? Agora, tudo que você fizer de melhoria, que tiver documento hábil provando que aquilo agregou ao valor do teu imóvel, aí pode. Aí você pode agregar ali, desde que você tenha uma planilha bem feita, os documentos para fins de fiscalização, né? Então, quer dizer, o imposto de renda tem todo um segredo, né? E o brasileiro hoje, ainda mais com essa pré-preenchida, que ele vai né? Tem alguns países que quem faz o imposto de renda é só contador, né? Porque ele sabe como fazer aquela construção. Caramba, já começamos com a bordoada, né, gente? Essa é a primeira dica que a gente já levou. E aí fica o meu puxão de orelha pro meu contador, que ele nunca me explicou isso, e a ideia era trazer ele aqui para isso, para ter insights, ter novidades que a gente tem, porque o Fernando, além de contador, ele é especialista em controladoria, em gestão financeira e empreendedor, né? Só do jeito de você falar, desde o dia que a gente se conheceu, eu já reparei que você era um cara diferenciado, e eu até brinquei com você falou assim, vamos se conectar, vamos trocar uma ideia. Foi num evento da Associação Comercial, né, acho que junto com o Sebrae. Exatamente. Que a Associação Comercial aqui de Rolândia produz, né, faz esse evento, acho que não sei em quais períodos, mas é um evento muito legal para conectar os associados. E é ali que a gente se conheceu, então a importância da gente participar, principalmente do associativismo, né? Eu conhecer pessoas que agregam. E quando eu te conheci lá, eu já vi que você tinha uma luz diferente, eu falei, eu tenho que estar perto desse cara. E aí você pensou a mesma coisa, me chamou para um café, a gente começou a falar sobre isso, e eu gostei muito desse perfil seu, porque eu não sentei com um contador, né? Eu sentei com um consultor, com um empreendedor, uma pessoa que realmente estava criando soluções diferentes. Isso a gente vai contar daqui a pouquinho. Então,
tudo que você fez, tudo que você já me trouxe ali de insights, me trouxe a querer falar com você aqui para poder levar sua voz para mais pessoas. Legal. Vamos falar um pouquinho da sua empresa? Vamos contar como é que foi a sua Vamos. origem, a história Vamos. por trás da Alteia Contabilidade, o porquê desse nome, como é que surgiu tudo isso. Começa com você. Quem era o Fernando antes de ser contador? Começa lá, como é que é? Começa lá do comecinho. Vamos lá do comecinho. Bom. Ó, quando você quiser dar uma mensagem pra galera mesmo, não tenha medo de virar pra lá, tá? Ah, tá legal. É onde dá aqueles recortes focados. Pode ficar Falei. meio que olhando pra mim, vira, volta, vai trabalhando aí. Tá. Começa com a Alteia, vai, do comecinho. Vamos lá. Bom, o pessoal, dificilmente, pelo menos em Sorocaba, da onde a gente veio, ninguém me conhece. Se eu falar Fernando, ninguém sabe quem é, né? O pessoal me chama de Alteia por causa do meu sobrenome, que aí surgiu o nome da empresa. Eu não comecei um escritório de contabilidade porque eu quis. Começa por aí. Eu fui intimado a abrir um escritório de contabilidade. Eu trabalhei no escritório de contabilidade e eu percebi que a maior reclamação dos clientes eram que o contador, ele era um meramente despachante. Ele ia lá, DAS, FGTS e INSS, tá? A maioria, né? Quando ele precisava de um apoio, ele precisava contratar um consultor. E o consultor ia onde pegar as informações? No contador. Então, quando eu saí daquele escritório, alguns clientes me chamaram, falaram, eu quero que você faça a minha contabilidade. Eu falei, mas eu não tenho estrutura, eu era CLT, eu nunca fui empreendedor e aquela coisa, né? Meu pai, aposentado, trabalhou a vida inteira, né, numa empresa. E aí foi que, mas deixa eu entender, como é que eu vou fazer, né? Então eu quero ser uma contabilidade diferente. Por isso que veio o nome Consultoria Contábil. Porque é uma contabilidade, mas que eu uso as informações para ajudar na consultoria dele. Então, eu acabo pegando as informações do contador e levando isso para o meu cliente, que é a frase que eu sempre repito. Diga para onde você quer ir, que a gente vai calcular a melhor rota. Então, lembrando que essa frase não é minha, tá? Eu copiei do GPS, tá? Mas a gente calcula a melhor rota, porque quando eu sinto com o empresário e eu entendo o negócio que ele quer, para onde ele quer ir, fica mais fácil de eu calcular a melhor rota para ele. Boa. E eu gosto muito dessa pegada que você tem, eu acho que foi aí que, acredito, né, que foi aí que a gente se conectou mais, que é esse lance do consultor. Hoje a gente está usando mentor e tal, mas eu ainda uso muito o consultor. E eu também, quando eu fui abrir minha empresa ali em 2013, eu comecei com o primeiro contrato de representação comercial, já contei em outros episódios, e aí eu abri o contrato de representação comercial e a galera falou assim para mim, eu lembro até hoje, que tem um amigo meu que é consultor também, ele falou assim, cara, mas você vai querer ser apenas um representante? Aí eu falei, não, eu tenho muito mais coisa que eu posso entregar. Ele falou, é isso que eu quero despertar em você, o que você pode entregar, porque representante é aquele cara que põe uma pastinha debaixo do braço, vai lá bater na porta do cliente e tentar vender. O que você vai fazer diferente para ser alguém? Eu falei, eu já fui consultor, então eu quero entregar um apoio para os meus clientes, eu quero entregar um treinamento, uma palestra. Ele falou, então aí nós já temos um personagem. E aí quando eu abro a representação, eu coloco um nome que remete a isso, né? Eu falo que é um novo conceito, uma nova ideia de representar mesmo. Então eu sentava com os meus clientes antes de abrir uma loja, o cara queria abrir uma empresa, a gente sentava, trocava uma ideia, eu dava aquela expertise que eu tinha como consultor para ele de bônus por estar comprando o produto comigo. O produto não era o fim, né? Vamos dizer assim, era um meio para eu criar alguma coisa antes. E eu gostei muito disso que você falou, de criar uma conexão com o cliente além do básico, além da contabilidade, que é só ser o despachante. Adorei essa frase que você falou. Eu não tô aqui desmerecendo, porque eu também sou o consultor. É que muitas vezes ele tinha... Imagine uma empresa começando hoje, tendo que contratar um contador e o consultor, que às vezes ele não tem, nem sabe aonde procurar. Então o contador ele tem que ser o início ali, ele tem que explicar. E muitas vezes, já aconteceu aqui, tá? De o cliente chegar, conversar e tal, e eu falar, eu acho que não é o momento de você abrir tua empresa, você não está preparado. Ixi, aí é doído, hein? Você entendeu? Tá, mas é que, vamos estruturar primeiro. Porque senão não adianta, porque senão ele vai entrar numa estatística muito cruel.
E eu não posso Qual deixar. é a estatística mesmo? Em um ano? São Na de cada 10, 8 fecha? 8 ou 9? fecha. 8. É 8. Em menos de um ano. Então, quer dizer, eu não quero que ele participe, porque, bom, você tem, bom, enfim, eu vou falar aqui para você uma coisa. Na época da Covid, e a minha preocupação era que as empresas não quebrassem, as que estavam comigo. Então, o que eu fazia? Até porque eles te pagam, né? Eles que me pagavam, meu salário vinha dali, né? Então, o que a gente fez? O que eu fazia? Durante as madrugadas, porque a gente ficou naquela coisa, todo mundo dentro de casa, aquela loucura, eu nunca fiquei parado em casa, então eu fiquei desesperado, né? Então, o que eu fazia? Eu ficava estudando uma forma de gestão para apresentar para os meus clientes. Então, eu fiquei criando ferramentas, até criei na época um canal no YouTube para poder passar algumas coisas lá para ele, algumas dicas, para que esse cliente pudesse sobreviver dentro daquele mundo horroroso que a gente viveu, né? Então, ali nasceu essa necessidade da gestão, de cuidar da gestão, de pensar na estratégia. Nasceu mais fortaleceu depois da pós-Covid. E você já estava com a empresa aberta há quanto tempo? Eu abri a empresa em 10 de janeiro de 2010. 3 anos mais que eu. Eu abri em 15 de março de 2013. Eu abri nisso que eu falei para você. O cliente falou, cheguei, tinha caixas de arquivo ainda hoje. Acho que o povo não sabe o que é uma caixa de arquivo, né? Ou guardava as notas. Guardava as notas e tudo, né? E um cliente, um dia eu cheguei, ele me chamou para a empresa dele. Eu cheguei lá, tinha 35 caixas de arquivo. Ele falou, a partir de hoje você é meu contador. Eu falei, não, mas eu não tinha nem notebook para trabalhar, não tinha nada, né? E aí, vou voltar na sua pergunta inicial, né? Demos uma volta, mas chegamos aqui. Quando eu cheguei, tinha 35 caixas de arquivo, ó. Eu tenho 20 funcionários, você vai cuidar da folha, tal, um restaurante bem interessante, grande. Eu falei, viu, eu não tenho capacidade, não tenho estrutura. Aí ele falou, olha, Altéia, eu sei que você vai resolver. Você vai chorar, vai ficar sem dormir, você vai ficar apavorado, mas você vai me atender, você vai me resolver. E aí, falei, tá, cheguei em casa, não tinha uma mesa para trabalhar, e ali o meu escritório de contabilidade começou na mesa da cozinha de casa, né? Chegava no final do dia, eu cheiro de gordura, né? Com os filhos tudo em volta, e assim começou o escritório da Altéia. Que coisa linda, cara. Quantas histórias boas, né? Que começam dentro de casa. E aí tem uma grande diferença, né, Altéia, que você tá colocando que começou dentro de casa, às vezes a pessoa fala, tá vendo? Ele começou sem planejar também. É um pouco diferente, né? Porque o investimento para se começar dessa maneira é menor. O que mais quebra empresas é começar sem o planejamento financeiro. Sem planejar. Porque, principalmente quando tem muita coisa para comprar. Eu, como atuei muito tempo no ramo de tintas, a gente fechou o contrato com a Sherwin-Williams esse ano, 2026, era uma das primeiras conversas que eu tinha com os clientes. Quanto é que você tem para investir? Porque muitas vezes você pegava o cara que saiu de uma loja, pegou um acerto, pegou lá 50 conto e vou abrir uma loja. Aí eu sentava com ele e falava, ó, isso aqui é o início do início. Então, o ideal é que você tenha 3, 4 vezes mais isso daqui para realmente ter um ano saudável e conseguir passar pelo primeiro, né? E a maioria não acredita, igual você falou, quando você vira para um cliente e fala talvez não seja esse momento, você imagina que dor que é no coração daquele cara que está precisando trabalhar, que está precisando fazer aquele dinheirinho render, né? Então a maioria ficava revoltado, alguns ouviam e começavam a planejar. Os que ouviram, tem vários exemplos aí de alguns que ouviram e eu fui acompanhando, todos eles estão em pé. E eu lembro que no 2º ou 3º ano eles me chamam para conversar sempre, né? É um padrão. Falo, poxa, agora sim eu consegui visualizar tudo que você falou lá no 1º ano. Ainda bem que você me falou. Então, que bom que a gente está aqui também para ajudar nisso, né? Porque para nós também foi assim. Eu também fui começando do zero, com o carro financiado inteiro, com um planejamento pequeno para pelo menos conseguir pagar aquilo ali e poder fazer. Você diria que a maior dificuldade sua no início ali dessa cozinha, dos primeiros anos, não foi a questão de trabalhar em casa, de repente, mas que outra dificuldade que de repente fez você pensar em desistir? Qual foi o pior desafio que você encontrou no começo? Rapaz, bom, todo começo é dor, né? A minha dificuldade no começo foi o seguinte, eu vim de CLT, tá? CLT, o famoso funcionário, né? O meu pai, pra você ter uma ideia, fazia 3 anos que eu tinha empresa e ele falava, viu, você não vai arrumar um emprego registrado?
né? E eu já estava 3 anos de empresa, né? Caramba. A maior dificuldade foi realmente a mentalidade, tá? Eu percebo muito isso, até hoje eu percebo, nós não somos muito preparados. Hoje tá melhor, tá? Hoje tá melhor. Hoje a cultura do empreendedorismo tem muita informação. Mas na época, estou falando há 16, 17 anos atrás, ainda não era tão difundida essa questão de, viu, vai lá, abra teu negócio, né? O Sebrae sempre apoiou tudo, mas não era muito ainda a segurança da carteira de trabalho, né? Então a grande dificuldade foi mudar isso, sabe? Que agora eu sou dono, eu tenho que fazer acontecer. E o meu maior desafio eu não era um escritório grande, eu estava começando, né? Dentro de uma cidade que na época tinha 8.300 escritórios de contabilidade consolidado e maioria deles já padrão na cidade, né? Então eu tive que criar alguma coisa diferente. Aí toca um ponto do empresário. Tá, eu vou abrir uma loja, mas que diferencial você vai entregar? É isso que a gente senta para conversar com o empresário. Você vai vender uma roupa? Tá, mas o que você vai fazer de diferente? Porque todo mundo vende, né? Então a maior dificuldade foi eu entender o meu mercado e o que eu poderia entregar diferente daquilo que já tinha. E essa pergunta para o empreendedor é a que bate, né, cara? Parece que fica até repetitivo, fica um pouco desgastante. A maioria dos empreendedores ouve isso durante a trajetória, mas ela é essencial. Ela é a pergunta que faz você sair de uma empresa que só vende pizza para uma empresa que entrega alguma coisa mais do que a pizza. O que você faz diferente? Você quer ser só mais um no mercado? Você quer ser só aquele que está vendendo a mesma coisa, todo mundo vende, e para de querer dizer que qualidade, por exemplo, é diferencial. Isso quando eu comecei, gente, desde 2005, quando eu me formei, eu ouvia isso. Qualidade é um grande diferencial. Hoje, qualidade é básico. Se você abre uma empresa que não tem qualidade, você não vai ficar no mercado. Então não é mais diferencial, virou coisa básica. A diferença de entender qual é o seu valor, qual é o seu benefício que você entrega mais, é essencial para que você consiga fazer alguma coisa no mercado hoje. Abriu só com o básico, esquece, você vai ficar igual. Vai. E a mensagem que eu deixo desse bloco para a gente fechar é que toda grande empresa um dia nasceu pequena. Tirando essas de multimilionários que abrem novas, vamos pensar que toda grande empresa nasce pequena. O que a gente tem que fazer é que quando nós não tivermos ainda as condições de crescer, a gente continua com coragem, a gente continua fazendo, porque o caminho vai nos conduzir a alguma coisa boa, principalmente para quem é honesto, principalmente para quem trabalha. Tem uma frase do Joel J que eu gosto muito, que ele fala: o trabalho devolve, o sucesso premia e encontra quem é obstinado. Então continue fazendo, que eu tenho certeza que vai acontecer. E se precisar de ajuda, a gente está aqui. O Fernando com essa consultoria fantástica, tributária e contábil e de muito mais coisas, e eu também com apoio e desenvolvimento pessoal, e mais os convidados que já vieram aqui, que podem agregar tanto para quem está começando, né? Vamos falar de números, vamos falar de empresas agora, para você dar algumas dicas importantes aí. Por exemplo, por que a maioria dos empresários não olha para os números? O que você acha que eles criaram que quase nenhum sabe, né? Se você perguntar hoje quanto você fatura, quanto que é seu lucro, eles estão iludidos, não estão não? A maioria? Vou falar uma coisa aqui, principalmente a parte do comércio vai me matar, né? O tal de markup, gente. Esse daí, fala desse. É isso que eu ia te perguntar. O markup que é markup e o que é lucro? Meu Deus do céu. O markup mata, gente. Põe o markup aí. Quanto você põe de... eu põe de lucro? Eu ponho 100, meu markup é 100. Então eu vou vender por 200, eu tô tendo 100% de lucro. Esse daí é um tópico importante, hein? Inventou. Quem fala que... Tem gente que fala que isso não é... Que não existe markup de 100%. Não sei se é verdade. Olha, eu vi um consultor uma vez falando, não se iludam. Se você comprou por 10 e vendeu por 20, não. Se você comprou por 10 e vendeu por 30, também não é 100%. Ou 200. Explica isso. Na verdade, eu vou falar a verdade. Eu fiz uma pós-graduação, um MBA, na verdade, na FGV. E eu tive professores assim, sabe? Um deles era diretor na Hyundai no Brasil. Os caras foram E foi uma das últimas presencial, porque eu acabei e logo em seguida veio a
a pandemia, aí começou a mudar pro EAD, né? De tudo que eu fiz, de todas as matérias, foram 30 meses essa MBA, ninguém nunca falou de markup. Eu perguntei para alguns consultores antigos, financeiros, economistas, da onde saiu, da onde inventou esse negócio de marca. Eu não consigo achar a origem disso. Eu não sei se é porque o brasileiro, a gente gosta muito de colocar umas palavras em inglês, né? Break-even point, né? Ao invés de falar ponto de equilíbrio, né, e tal. Eu tô tirando, eu uso muito o brasileiro, né? Eu traduzo pro brasileiro, eu acho que fica mais fácil até para... Português brasileiro. Português brasileiro. Como os aplicativos estão chamando agora. Português, porque senão às vezes eu vou falar com um empresário, que nem uma pessoa que está começando agora, eu falar um nome difícil, parece até, é bonito, né? Fica bonito falar os nomes. Mas qual é o grande problema? Primeiro que a gente tem um problema grave aqui. Não quero me estender, mas nós não entendemos a questão de tributação. Tá? O pequeno e médio empresário, principalmente, ele não entendeu a tributação. Ele coloca o preço dele e vende. E ele absorve o imposto. Mas na lógica, quem paga o imposto é sempre o próximo. Porque quem paga toda a cadeia é o consumidor final. Por que muitos acabam quebrando? Porque eles não sentam e não fazem o seu custo. Então, ele põe lá, que nem, eu fui lá, comprei por 10, vou vender por 20, eu tô ganhando 100%. Porque alguém falou para ele, né? Porque alguém colocou que o markup é 100, é 1.2, 1.3, 2 pontos. Só que, meu amigo, é o seguinte, aluguel. E o seu custo fixo? Você vai ter aluguel, funcionário, você vai ter... Tudo bem, o funcionário ganha comissão, a comissão, tudo bem, mas se você vender uma blusa, ou não vender nada, ou vender 10 mil blusas, você vai pagar o aluguel, o funcionário, água, luz, telefone. Tá? Então, a gente percebe que são princípios básicos de uma pequena gestão. Quanto custa para eu estar no mercado? Essa conta não é feita antes. Aí ele, como você comentou, você colocou bem legal, ele pega uma rescisão, tem o conhecimento daquilo e ele sai para o mercado. Vou montar, já sei fazer. Só que ele não tem... E não é tino, tá? São números. Entendeu? Quanto custa para fazer isso? Qual é a última linha, né? Quem vê muito, quem assiste muito, vê bastante podcast, fala, e a última linha? E a última linha? Né? Até o próprio Joel fala, né? E a última linha? Quer dizer, quanto que de fato sobrou para mim? Porque eu tenho que fazer uma conta. Aquilo que sobrou para mim, se eu arrumar um emprego, eu ganho mais ou menos? Porque às vezes, a última linha que sobra é tão pequenininho que a dor de cabeça que você tem, porque para ser empresário no Brasil... Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Vamos falar assim, para não ser tão polêmico, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Você tem que ter você tem que entender que é o teu negócio. Então você tem que... você vai dedicar ali a sua vida, a sua alma, tudo ali. Pelo menos por um período de uns 15, 20 anos. A primeira conversa que eu tinha com esses empreendedores, né, esses novos empreendedores do ramo de loja de tinta, eu perguntava pro cara quanto que ele ganhava. Falava assim, quanto você recebe por mês hoje? Se o cara tivesse empregado ainda, eu já sabia ali o que eu podia aconselhar ele ou não. Pensando num profissional hoje de vários setores ali de uma loja, um bom vendedor, um bom gerente, ou um bom colorista, que é o profissional que mexe com a tinta ali do carro ou da casa, eles estão ganhando ali de 3,5 a 6 mil reais por mês. Tem alguns aí ganhando até 7. E aí, quando chegava nesses maiores, que são os que mais querem abrir loja, né? Eu falava, você vai estar preparado para ficar um ano sem tirar esse salário? Um ano, pelo menos. Não, mas aí eu vou abrir porque eu vou vender 100 mil, 200 mil e eu vou tirar mais do que eu ganho. Vou tirar 10 mil por mês. É aí que está a ilusão, né? Quanto é que você vai custar para trabalhar e quanto é que vai custar o seu dinheiro movimentando ali na mão dos clientes, porque a maioria demora 30, 45 dias para te pagar. Se você antecipar, você vai pagar um monte de taxa em cima disso, para depois entender se você abre. Então essa é a ilusão gente, eu não estou aqui defendendo que não se deve abrir. Eu estou defendendo que a gente cai numa ilusão, e eu também tive um pouquinho dessa ilusão no começo, de olhar para o número grande e achar que aquilo ali é tudo nosso.
Hoje, mudando a operação do jeito que eu mudei agora da empresa, que é fechando a parte de representação, ficando só com palestra e treinamento, quando eu olho para o meu custo, e eu contei ele para algumas pessoas mais próximas, vou abrir aqui um número aproximado para vocês, ele se torna grande demais para o meu negócio, de uma pessoa só. Eu falei assim, para eu manter a empresa aberta, do jeito que está hoje, né? Com as divulgações, com os trabalhos que eu faço, com tudo que eu tenho, o custo de operar inicial, sozinho, beira 15 mil reais por mês. Aí o cara fala, nossa, por isso você ganha bem. Não é por isso que eu ganho bem, é por isso que eu tenho que faturar bem. Porque senão eu não vou tirar o meu ganho, senão é melhor, como você falou, às vezes, ficar de CLT. Porque o CLT não é tão horrível quanto a maioria vende, né? O pessoal acha que trabalhar de CLT é feio, é ruim. Pelo amor de Deus, gente. Nós já falamos aqui, inclusive com outros consultores que vieram, e a gente já provou que dá para se tornar até milionário sendo CLT. É só saber trabalhar com o dinheiro. Eu já tive clientes que retornaram para CLT e estão super felizes. Entendeu? Então, é um ponto interessante. Qual é melhor? CLT, já fizeram essa pergunta para mim. Qual é melhor? Nenhum. Por quê? Depende do estágio que você está da tua vida, o que você pensa e o que você quer fazer. Entendeu? O que é melhor? Você é um bom tomador de decisão? Você está preparado que a gente espera que mude isso, mas a gente vive num pandemônio tributário que a cada... Sebrae, tá? Foi feito um levantamento, não lembro agora, não recordo o ano, mas foi feito um levantamento que a cada 3 minutos altera-se 2 leis tributárias no país. Minha nossa. Porque eu tenho regulamento do ICM, tenho portarias, eu tenho portaria CAT, enfim. Tem um monte de coisa que está toda hora mudando. Então, hoje eu vou vender para o Espírito Santo, do Paraná tem um benefício. Daqui 60 dias, se não renovar, não tenho mais. Entendeu? Então, é uma loucura que a gente tem aqui. Então, assim, qual é o melhor caminho? O melhor caminho é o estágio em que você está. Você está afim de debruçar, fazer... Ou não, eu quero ir embora para minha casa, 18 horas, eu quero descansar. Então, não tem melhor, tá? Não existe melhor ou pior. O que existe é o estágio que você está. Naquele momento, por que deu certo para mim na Alteia? Porque eu já vinha pensando, poxa, eu queria fazer a diferença para alguém. Aliás, você foi para voltar mais atrás, mas eu comecei bem para frente. Ótimo, desse jeito tá fluindo bem a conversa. Mas, por exemplo... Quando eu estava naquela fase, o que eu vou ser quando eu crescer, mas já estava crescendo e eu tinha que decidir, eu falei, eu quero uma profissão em que eu possa ajudar pessoas. Então, na minha mente, vinha enfermagem, alguma coisa voltada para a saúde, porque eu queria fazer alguma coisa que ajudasse as pessoas. Eu gostava de chegar aqui, ouvir o teu problema e tentar resolver, ou dar uma direção. Foi assim que um dia, sem eu falar nada, sem eu falar pra ninguém, era um propósito meu, minha mãe chegou em casa e falou assim, Fernando, fiz a inscrição pra você fazer o vestibulinho. Eu falei, mas qual área? Contabilidade. Eu falei, meu Deus, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Por que contabilidade? E foi aí que aconteceu. Então, hoje, a gente brinca, né? Existe muito slogan, né? Que o contador é o que cuida da saúde das empresas, né? Mas eu acabei virando o psicólogo do empresário. Porque a gente senta, resolve, ajuda, né? Então, eu entro numa empresa, por exemplo, quando o cliente... Hoje em dia, pós-pandemia, dificilmente alguém querer uma reunião presencial, né? 90% das minhas reuniões são feitas online. Mas quando eu chego na empresa, eu já vou olhando e toda vez que ele fala, eu quero fazer tal coisa, eu já fico olhando, maquinando. Por quê? Onde vai estar? Qual mercado? Então, é isso. Show de bola, parabéns, cara, por essa mentalidade. E é a mentalidade que eu também busco manter as pessoas que vêm aqui, a gente quer, né? Se você pensar, pra gente fechar esse bloco, pensa numa frase ou numa palavra, ou em algo, pode ser pode ser número da empresa, mas o que você deixaria de conselho para não ir para esse caminho, pensando em uma empresa, né, ajudá-los a não quebrar? O que todo empresário deveria fazer diariamente, acompanhar para que isso se tornasse uma coisa muito mais positiva para a empresa dele? Qual número?
Qual ação? O que você pensa sobre isso? Eu vou falar de ação. Eu acredito assim, que quando você vai abrir uma empresa, a primeira pessoa que você tem que... Se você for casado, é o cônjuge, lógico, né? Mas a primeira pessoa que você tem que procurar para estar ao teu lado é o contador. Mas veja bem, agora, nossa, você quer fechar o bloco, agora eu vou devagar, Vai tá? lá, Agora vai você lá, tocou numa devagar, filosofia, na minha filosofia. Depois o pessoal edita ali, faz recorte. faz o Quem recorte. tá assistindo tá gostando. Vai lá, tenho certeza. Nós procuramos, vamos lá, você vai abrir uma empresa hoje, você vai abrir uma lógica, mas você vai procurar um balcão legal, um bom expositor, você vai buscar no mercado um vendedor bacana, você vai procurar uma melhor software para gerir, e até ali você está procurando o melhor. Na hora de você procurar o cara que vai cuidar daquilo que é teu, que é o teu patrimônio, é o cara que vai gerir ali as informações e vai, a longo prazo, manter você vivo, você vai pelo preço, você escolhe o tradicional, qualquer um faz, entendeu? Esse é o grande problema. A primeira pessoa que você tinha que ter como aliado na tua empresa é o contador. Você tem que entender o que é que esse contador vai entregar. Se ele vai entregar a mesma coisa como o despachante, que a gente chama, que é o DAS, FGTS, INSS, que agora está vindo uma guia só, né? O DAS lá, que é os impostos tudo numa guia, o FGTS, INSS na outra. O que mais esse contador ele tem? Ele realmente é um parceiro, porque o contador é teu parceiro estratégico, ponto. O contador é teu parceiro estratégico. Acabou. Então, se você traz esse contador como aliado, talvez ele não vai ser o mesmo preço do mercado. Só que ele vai ter muito mais gabarito para te ajudar em situações que você não está enxergando. Então, eu digo assim que, em questão de números, como eu comecei na mesa da cozinha, eu tinha seguro-desemprego. Eu não comecei com verba nenhuma. Mas eu tinha uma consciência do que eu precisava fazer. Aonde eu tinha que ir, quanto me custava. Então eu tinha isso. Então isso é o que eu passo para o empresário. Então assim, vai abrir uma empresa? Vai. Senta com o teu contador primeiro e conversa com ele do que você quer para ver se ele te ajuda na estratégia. Esse é o caminho. E se não conhecer um contador, já queria ter uma indicação, e procura indicação também para os seus amigos, aqueles que estão já há algum tempo no mercado, né? A importância de buscar um profissional parceiro realmente que ajuda a gente a caminhar. E Exatamente. Essa variação do que você está fazendo com a consultoria, acredito que vai trazer muito mais consciência para quem está começando. Me dá uma frase de pensamento, de conclusão, que eu acredito que o problema nunca está no número. O problema está no acompanhar os números e tomar as decisões em cima deles. Exatamente. Porque às vezes a pessoa pensa que o problema é porque não faturou, quando na verdade o problema é o que você fez com o que você faturou. Bora falar de impostos, planejamento, gestão. Você falou, né? Nós vivemos num pandemônio, numa bagunça total. Se outras pessoas que se sentarem aqui vão falar que o Brasil né, uma desorganização de impostos e tal, para pagar a conta, a gente sabe disso. Eu estava vindo para cá e assistindo um vídeo do último escândalo agora, dos penduricalhos de alguns, né, alguns ali vamos falar assim, do alto escalão ou calão, né, da política, e caras que receberam ali 3 milhões, até 3 milhões de salário o ano passado, e criando mais um rombo, e a gente sabe que principalmente os impostos vão para pagar essa conta, né? Mas pensando numa coisa assim mais real, assim, mais sincera da sua parte, você pensa ou acredita ou prega isso, que o brasileiro paga muito imposto, ou você já tem uma outra visão de que a gente administra mal? Porque tem gente que diz que lá fora também se paga muito imposto, né? Esses dias eu vi uma pesquisa mostrando uma comparação, por exemplo, com os Estados Unidos. Não é aquele mar de rosas que todo mundo fala. Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, primeiro é o seguinte. Primeiro assim, nós brasileiros nós temos a mania de falar mal do nosso país. Tá? Não só disso, né?
A gente fala mal de várias coisas. A gente ama falar que lá fora tem corrupção, tem erro, tem falha, né? A gente tá aí idolatrando a China, né? Mas, assim, também tem as suas falhas lá dentro, enfim. Ninguém é perfeito. Onde tiver um homem, dinheiro, não tem problema. O pessoal tá idolatrando a China. Agora pergunta quem quer viver num país comunista. Ninguém quer pra A lá. maioria não quer. Não quer, né? Vamos falar Exatamente. maioria, a maioria não quer. O que acontece? Eu acredito muito no meu país. Tá? Não tem como você ser um contador e não acreditar no seu país. Não faz sentido pra mim. Pra mim, tá? Eu tô falando pra mim, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Porque se eu sou contador e não acredito no meu país, então, né? Como diz minha mãe, em vão, canta-se lá as filosofias, né? O problema do Brasil não é que a gente tem uma carga tributária alta. Porque existem países que têm muito mais carga tributária. O problema do Brasil é onde é alocado aquilo que a gente paga, a gente não vê, tá? Eu tenho certeza hoje que a média é 34%, 32%, né, de média geral do Brasil de imposto. E falasse assim, ó, você vai pagar 45% de imposto. Seu filho vai estar na faculdade, vai ter, né, um plano, vai estar tudo bonitinho, tal, transporte, tal, segurança. Nós pagaríamos, porque o brasileiro não liga de pagar imposto. Pode ver, nós pagamos tanto imposto, né? Que o único imposto que é padrão mundial é o imposto de renda, né? Que é imposto sobre a renda. O restante, cada país vai. E o nosso nós temos mais contribuição do que imposto, né? Porque PIS e COFINS é contribuição, né? Não é imposto. Aí a contribuição social também, enfim. Então, são contribuições que vão acumulando para um determinado fim, que acaba ficando e a gente vai... Então a gente paga. Se fala 50% de imposto, a gente pagaria. O problema nosso aqui é que nós não vemos isso. E aí cria-se um efeito em cadeia. Por quê? Aí existe a sonegação fiscal, que aí o próprio governo, com a sua corrupção, né? Porque a gente fala do governo. A gente fala do governo. Não, porque o governo é corrupto. E o governo rouba. E o camarada sonega 70%. Não, porque o governo é corrupto. E aí ele vai lá e vamos dar um jeito no meu seguro-desemprego para eu ganhar 2 salários. Então, a gente culpa o terceiro, culpa o governo. Não estou dizendo que eles estão certos, eles são errados. Só que nós aqui, nós brasileiros, eu falo nós porque nós somos a minoria, sempre o brasileiro está dando aquele jeitão de também, né? Uma das esperanças que eu acredito é uma reforma tributária. Eu acredito que vai deixar um pouco igualado e muito descarado os impostos. É o que eu acredito, tá? O que você diria que vem de vantagem, assim? Para quem está assistindo, e eu também entro nessa turma de ser um pouco leigo na contabilidade, eu preciso sempre muito de estar conversando com o meu contador, agora conversando mais com você. O que você diria que vai mudar na reforma que pode nos ajudar? Tanto o empreendedor, que é o menorzinho, quanto o grande empresário. O que vai vir de coisa boa aí com essa reforma? O que já está vindo? Porque já tá rolando já a reforma. Já está acontecendo. Tá acontecendo, claro que eu ainda vou esperar virar filme de Netflix, né? Vou esperar sair na Netflix, né? Porque tem muita coisa que pode acontecer, né? Enfim, a gente sabe que os políticos governam pelos seus próprios interesses e pode haver algumas mudanças, né? Não vou entrar em detalhes aqui para não polarizar num país que pelo amor de Deus. Mas... Dá para marcar um podcast com mais uns 2 convidados amigos meus? A gente falar só de política e quanto isso influencia o brasileiro. Maravilha. Mas o split payment, que a reforma tributária, na verdade, ela tem um impacto muito mais, ao meu ver, mais financeiro do que tributário propriamente dito. Tá? Mudar PIS, COFINS e ICMS para CBS e IBS, tem toda uma lógica, tudo bacana, tudo isso é muito legal. Porém, a forma de tributação vai mudar. Porque hoje a gente tem um imposto por dentro. Então, um pacote de arroz custa R$5 lá do agricultor e vai passando, atravessador, atacadista, né, chega por 35 aqui na gôndola. Então, você está comendo R$10 de arroz e 20 de imposto. R$20 que você está comendo é imposto. A ideia, a sistemática é que o imposto seja separado do produto.
tá? Então, não vou entrar em detalhes aqui, mas vai ter a gestão de créditos. Então, assim, aquele imposto que aquela cadeia teve, aquele imposto que pagou, quem está comprando vai aproveitar isso, então não vai acumular os impostos, tá? Tem o ICM de quem vendeu, aí quem comprou pegou o ICM lá porque virou custo, mais o ICM dele, passa para Pôs outro uma margem de lucro e vendeu. e vai vendendo. Então, vai acumulando o imposto. Tá? Isso é a forma que é hoje. Isso aí eu que falo com a mão, né? Como é que vira depois? Entendeu? Então, chega na gôndola, você está comendo 2/3 que você está comendo é imposto. Tá, e como é que vai ser? Agora, esse jeito que você fez ficou bem claro. Agora, o que Como é que vai ser acontecer? agora? Vou pegar o ICM, tá? Não vou nem falar os nomes, as nomenclaturas normais. Vou pegar o ICM que já é praticado assim. Então, o que acontece? Eu pago um ICM aqui, um imposto aqui. Quando esse aqui comprar, esse imposto que foi pago vai gerar como se fosse um crédito para o meu imposto que eu for pagar. Então, o imposto ele fica por fora do produto. Então, na hora que eu colocar a minha margem, eu estou colocando a minha margem, só que o meu imposto está separado aqui. Então, eu estou aproveitando os impostos da cadeia. Então, ele não vai acumular mais. Então, a ideia é que isso acelere e incentive o consumo. Ajudando o empresário, o empreendedor a vender mais barato, vamos dizer assim. Exatamente. Boa. Agora, olha que interessante. Eu participei, não vou lembrar o ano, faz tempo, mas não, ainda era um projeto, não era nem um projeto de lei, tá? Eu participei de um congresso em São Paulo, tinha uns 3.000 contadores e foi apresentado esse projeto. Não tinha nem ainda projeto de lei, nada disso, tá? Foi apresentado e a ideia era o quê? Diminui o imposto sobre o consumo e aumenta, era a ideia, tá? E aumenta o imposto sobre o bem. Por quê? Você que vende mais, ganha mais e tem mais bem. E eu tributo você no bem. Entendeu? Então eu trago uma vida melhor para a maior classe e aquele que for adquirindo bem paga mais imposto, né? Então essa era a mentalidade no projeto antes de virar lei e tudo, quando a gente participou do projeto. Bom, o que isso faz? Agora, uma das coisas que eu acho que vai trazer uma igualdade, e aí as empresas vão acabar quebrando, estatística de 62% das pequenas e médias, que não coloca hoje o imposto na formatação do seu custo, é o split payment. Já falou palavra difícil, agora você vai ter que explicar. Vamos lá. Quando você, eu resumo assim, quando você passar a sua maquininha de cartão na loja, que a gente está usando como exemplo na loja, tá? R$100 uma blusa, vai cair o líquido na sua conta. O imposto já vai estar retido na própria maquininha. Então você vai pagar o imposto na base. Estou colocando aqui de uma maneira bem didática, tá? Existe toda uma legislação em cima disso. A ideia é que você vai pagar o imposto. Já acontece isso em alguns países. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem lugar, né? Você pega um preço, $10. Você chega no caixa, $15. Por quê? Porque ele está dando o preço do produto. E o imposto é por fora. Isso acontece nas compras internacionais, por exemplo, que a gente está fazendo. O que vai acontecer com isso? A ideia é derrubar a sonegação, porque como é que você vai sonegar? Né? O contador vai ser um cara que vai ter que registrar esses números, então aquele empresário que não manda documentação para contabilidade, não manda extrato bancário, não manda nada documentação, ele vai ter que... Mas isso é pouco, né? Dá licença. Realmente é muito complicado. O pequeno e médio ele não entende que o balanço é uma ferramenta muito importante, até quando ele quer vender a empresa dele ou quer participar de um projeto. Top. Ó, já fica a dica aí para você. Começa a gravar mais vídeos sobre isso, explicando. E com essa didática mais comum, porque eu penso que a maioria, como eu, não entende tanto. Quando fala coisa muito complexa, eu já saí de apresentação de imposto de empresa de 2, 3 horas, com mais dúvidas do que quando eu entrei. Então, quanto mais didático, para nos ajudar, muito melhor, né? Então, para quem quiser acompanhar, vai estar no final e está no começo também do podcast, mas qual que é o @?
do seu Instagram? Alteia Contabilidade. Esse daí é o que você se apresenta lá, Exatamente. sua cara tá lá. Minha cara tá lá. Porque hoje você sabe, né, que a empresa que não tem uma cara quase não é ninguém Minha mais. cara que tá lá. Tem que ter a nossa cara por trás da empresa para as pessoas se conectarem. E o segundo semestre eu quero... A minha ideia, você tocou num ponto bem bacana, a minha ideia é exatamente essa. É tentar traduzir numa linguagem bem simples. Porque assim, eu entendo que quem tem que entender os CBS, IBS, 1%, depois vai até 2032, quem tem que saber isso é o contador. O que eu tenho que passar para você é o seguinte, meu amigo, é o seguinte, vamos sentar aqui, vamos ver a sua cadeia de produção. Vamos ver quanto que está a sua carga tributária embutida e vamos colocar esse imposto por fora para ver qual vai ser o impacto, porque 27, por enquanto a 27 ponto alguma coisa, mas pode mudar. Mas quanto vai ser esse impacto? Porque a ideia não é aumentar a tributação praticamente é a mesma, a conta é a mesma. A diferente é a sistemática. Quem não põe o imposto dentro do seu custo para fazer seu preço, vai se arrebentar. Exatamente. Então a gente pode pensar que tudo isso que você falou, eu gostei dessa última parte que você falou, que a ideia é ajudar cada vez mais. Imagina você fazendo uma palestra, por exemplo, e você começando ela com essa interrogação. Se eu conseguisse te ajudar, ou se eu pudesse te ajudar a baixar o seu custo da empresa, baixar o seu imposto em até quantos por cento você imagina que conseguiria hoje solucionar rápido para um empresário, uma empresa média? Quanto por cento você acha que a empresa está deixando na mesa por não ter uma boa gestão? Olha, vou falar para você um número rápido aqui, você consegue 7 a 9% de melhoria. Isso um empresário médio, de 100 conto por mês ali. Exatamente. Uma empresa que fatura 100 mil por mês, facilmente teria de 7 a 9% de economia se tivesse uma organização melhor, uma gestão melhor e principalmente um apoio de um consultor. Né? É porque eu sempre digo o seguinte, o segredo não está na venda, o segredo está na compra. Eu descobri isso. O segredo está na compra. Vamos faturar. Eu já tive cliente que quebrou faturando. Olha que coisa boa de falar, hein? Boa pro recorte, né? Não boa pra verdade. Exato, o cara quebrava, mas peraí, como que pode o cara aumentou em 30%, 32% o número de faturamento e o cara quebrar? Que é o que a gente chama de efeito tesoura. Qual é o custo desse crescimento? Já cheguei para cliente e falar, eu vou crescer porque... Para, esse ano você não cresce. Vamos estruturar internamente? Entendeu? Porque às vezes ele tem que colocar, para ele crescer, ele coloca lá 4, 5 funcionários, coloca funcionário a mais, não aproveita as ferramentas, não aproveita a inteligência, nada. Ele vai colocando gente, vai comprando, e ele quebra. Olha que interessante. Então, quando você cuida da gestão da empresa, quando a gente olha com um olhar mais clínico, consultivo, a gente entende onde e como. Ainda mais agora com o Paraguai aqui pertinho, né? É bem isso. Então a gente pode dizer que existe muito dinheiro escondido, por exemplo, por trás de uma má gestão. Muito, cara. Foi muito. Você tocou num ponto que chega até embarganhar a voz aqui. Cara, eu acabei de me lembrar de um case, ou caso, a gente, como você falou, português brasileiro. Português brasileiro. Acabei de me lembrar de um caso de um cliente meu, que antes de ser cliente já éramos amigos, né? E aí ele falou, me dá um apoio aqui, me dá uma consultoria, pelo menos por um período. Eu estava no momento que eu estava aceitando alguns contratos ainda de consultoria, que hoje eu não faço tão focado mais. Eu falei, vou trabalhar para você em 3 meses, para te dar o básico, vou até onde eu consigo e se precisar a gente traz um outro consultor externo. E ele topou, fizemos lá, fechamos o valor que eu ia trabalhar para ele durante 3 meses. Era uma clínica de fisioterapia, ele até fez um depoimento no Google sobre isso, não vou falar o nome dele aqui para não expor, mas ele sabe de que eu estou falando dele. E aí ele pegou e me agradeceu muito depois. Por quê? Durante esses 3 meses, eu ajudei, eu fui enxergar para onde é que estava indo o dinheiro da empresa dele. Não sou um especialista tributário, como você, só que o que eu fui fazer? Fui fazer o básico, que é o que eu já fazia para os meus clientes, com a minha vida profissional também. Eu fui pegar e colocar ali no papel o que ele gastava e para onde é que ele ia. A primeira coisa que eu vi é que ele jogava todo o dinheiro da empresa dele para várias contas. Então ele tinha cliente que pagava no Pix ou no TED, na conta pessoal dele,
E aí ele também tinha 2, 3 contas, né? Porque como estava naquele começo de bancos digitais, ele foi abrindo 3, 4. A esposa dele trabalha junto também. E a empresa também tinha 2, 3 contas. Então ia um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. O que ele fazia quando precisava do dinheiro? Ele tirava de onde tinha mais. Ia deixando aquelas picadinhas para ele gastar no dia a dia. E foi aí onde ele se enrolou, cara. Foi aí onde ele se apertou, ele começou a jogar dinheiro fora. E eu percebi isso. Eu falei, você está levando o dinheiro de uma maneira que a gente não consegue mapear. Então, o primeiro passo desses 30 primeiros dias que eu vou trabalhar com você é começar, eu sugeri ele fechar, a zerar essas continhas pequenas aqui e o dinheiro da empresa vai entrar na conta da empresa. Dali vai sair sua retirada, que daí você vai fazer seus pagamentos de coisas pessoais. Ah, mas todo mundo falava isso para mim, falava que eu tinha que separar mesmo, mas é ruim a gente fazer, né? Eu falei, não, é bom. Vamos fazer, isso é o básico, né? É o básico. Vamos fazer para você ver. Resumir, para fechar. Em 3 meses ele enxergou quase 25 mil de faturamento que estava escoando. Ou seja, ele perdia, ele gastava em coisas que ele não precisava ou que ele nem via, coisas pequenas às vezes, perto de 25 mil reais de faturamento que ele estava deixando na mesa. Exatamente. O dinheiro fica escondido. Né? O dinheiro ele vaza que você não percebe. Né? O dinheiro não aceita desaforo, já diziam os mais velhos, né? Exatamente. É que nem eu tenho eu sou cheio das frases, né? Minha mãe sempre tem os ditados dela, eu peguei os meus, né? Que eu não sou mentor, não me considero, mas eu digo sempre que eu transformo dono de CNPJ em empresário. Boa. Dono de CNPJ em empresário. O cara é dono de CNPJ, ele fatura, entra, tal, mistura tudo, faz tudo. Claro, né? Tô falando aqui, mas não coloco uma faca no pescoço do cliente e falo para ele fazer o certo. Lá nós temos uma carteira e é o cliente também que tem que se interessar. Ele fala, não, eu quero a contabilidade, manda a minha guia e acabou. Quero só o contador. Tá, mas eu tenho um caso aqui de um cliente que a gente mudou eu como contador, a gente mudou a forma de folha de pagamento. A gente terceirizou partes, porque o brasileiro tem muito essa coisa de posse, né? E tem muita área que você tem que terceirizar, quarteirizar, que é muito mais barato do que você manter uma folha ociosa, por exemplo. Então, numa indústria que a gente trabalhou em São Paulo, em Boituva, que a gente viu que ficava uma folha ociosa. Vamos terceirizar? Terceirizamos 50%. Uma indústria que só fazia com uma outra indústria que fazia. Então a gente conseguiu ali reduzir folha de pagamento e botar software, tecnologia. Colocamos lá, até ficou triste, não era essa a intenção, mas assim, eu levei um software que é parceiro, que a gente já conhece, e naquela semana 2 funcionárias foram demitidas. Por quê? Porque elas estavam erradas? Não. Só que, para aquela operação, aquelas 2 funcionárias não cabia. E não teve como remanejar não também. Não teve como remanejar, até porque foi oferecido para elas. Olha, a gente tem aqui a gente não vai precisar, né? É uma família que eu amo demais até hoje, né? Fiz um trabalho para eles, já terminei tudo, mas assim, uma família que eu levo no coração. E eles, viu, a oportunidade está aqui. Né? Não se encaixaram. Não, obrigado, tchau. Mas aí é que tá. Por exemplo, a gente tem, fora a contabilidade, a gente tem uma ferramenta hoje que é muito usada na empresa, no escritório, que a gente chama de BPO financeiro. Eu não chamo mais, eu chamo de terceirização do financeiro, tá? Porque já vem o código aí, já vem a sigla. Mas quando você falou isso a primeira vez para mim, eu já tinha ouvido, mas nunca tinha procurado. Business Process Outsourcing. Não, meu amigo, é o seguinte, você é empresário, você tem que focar no teu negócio, você tem que vender, faturar, gerir a tua empresa. Agora, geralmente, raramente acontece no escritório lá. Quem cuida do financeiro? A esposa do rapaz. Ela tem informação financeira? Não. Eu falo que a gente contrata por confiança e não por competência. Porque é minha esposa, porque é meu irmão, porque é minha amiga. Não. Não é tão bom, mas, cara, putz. Não, mas ela paga 100% paga meus boletos. Tá. Mas como é que está sendo pago isso? E outra, cadê seus números? Então nós temos na terceirização do financeiro, por exemplo, nós temos cliente lá que todo mês a gente apresenta uma lâmina. Sua última linha está aqui, seus maiores fornecedores estão aqui,
conseguimos assim, só de taxa, porque tem um cliente que quer uma boletagem de um determinado banco, só de boletagem nós conseguimos R$6.800 de economia. Só de taxa. Vamos lá, negociamos, ó, viu, fala com o gerente assim, tal, negociou, tá bom. Já... Parece pouco, parece. Mas 6 mil e poucos reais é 2 funcionários, cara. E ao final do ano é mais de 70. Eu gostei, eu apresento uma lâmina, cara, que fala boa, moderna. Ficou bonito, né, cara? Fala moderna essa daí. É uma lâmina. Por que a gente fala uma lâmina? Porque é a lâmina do reto projetor, cara. Exatamente, é uma lâmina do reto projetor. Quem nasceu depois de 2000 pô, ali, não vai nem lembrar o que é isso. Não era pra você entrar nesse pesquisa mérito. Aí, se você já nasceu depois de 2000, pesquisa retroprojetor. Não pesquisa projetor, que você vai achar. Mas aí, passador de slide. Eu falei lâmina, eu achei que eu ia passar a idade, mas agora já acabou. É muito boa. Você entregou. Frase pra você, já que você gosta de frase, essa é pra você, não é pro meu recorte. Pagar impostos é obrigação. Pagar mais é falta de planejamento. Falta de planejamento. Boa. Perfeito. Vamos começar a ir pro final, mas antes de fechar, antes de falar sobre isso, eu até quero pegar o que você falou no finalzinho ali. Você diria que tem um comportamento muito diferente daquele que se diz empresário para aquele que se diz empreendedor? Porque tem também isso, né? O que é empresário e o que é empreendedor? Eu já trouxe outros convidados aqui, não sei se você compartilha dessa mesma ideia, mas a maioria, quando a gente fala de empreendedor, o pessoal fala que empreender é fazer as coisas acontecerem, é ir para cima, é ter vontade, ter esse espírito de quem quer construir alguma coisa. E eu penso que é muito legal, nós temos que ter, nem todo mundo é obrigado a ser empreendedor, claro, mas quem tem que utilizar isso mesmo. E eu vejo que isso causa, assim, um desvio e até uma falta de planejamento. Concorda com isso? Eu concordo. Tem muito essa questão de empreendedor, empresário e tal, né? Eu acho que o empresário, eu acho que empresário é um nome bonito, né? Eu acho bonito empresário, né? Empresário, né? Mas realmente, existe uma carência, o seguinte, quantas pessoas que abriram um negócio era empreendedor? É muito pouco, cara. A gente não teve uma educação na escola de empreendedorismo. Hoje tem muita coisa legal, mas é pouco usado ainda, sabe? Porque assim, a gente não teve uma matéria. O que é empreender, o que é ter como é que funciona Enfim, a gente não tem isso. A gente aprende lá as matérias básicas, cada dia tá ficando menos, né? E a gente sai pro mercado. Aí você tem que arrumar um emprego ou vender alguma coisa na informalidade. Pega alguma coisa, vende na informalidade. Então, a gente não é treinado a ser formal, sabe? Abrir uma empresa e tal, e saber o que é. Porque empreender é muito longe de só ter vontade, sede, sabe? Enfim, é muito mais que isso, cara. É um todo. Eu não consigo enxergar o empreender como desejo, vontade de mudança e tal. Como eu gesticulo, né? Agora que eu fico pensando, nem sei se cabe eu ali, não. De tanto que eu gesticulo aqui. Tranquilo que tem espaço. Eu acredito que tem muito mais envolvido, sabe? Para empreender, tem que entender todo o conjunto, cara. Entendeu? Tem preço, tributação, gestão de pessoas, que hoje é muito complicado. A gente está numa fase extremamente difícil. Daria para falar de pessoas aqui, um podcast de 3 horas. Entendeu? Então a gente tem vários desafios que, enquanto você está no EUPJ, termo legal, né? EUPJ, né? Enquanto você está no EUPJ, que é eu aqui e a minha esposa, meu filho, meus parentes, legal, mas na hora que a empresa começa a crescer, se você não souber, não entender da lei do trabalho, se você não entender que agora tem uma NR1 batendo na porta aí, que já bateu, na verdade, né? Que você já tem os burnouts da vida, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, o cara trabalhava, eu aprendi no esporro, velho. Entendeu? Era palavras que hoje, se fizer, o cara vai algemado, mas na época era normal. Então, será que eu vim dessa cultura? Será que eu vou tratar meu funcionário? Então, eu sei que a pergunta aqui, eu acabei filosofando, mas
A ideia é essa, cara. A Fique à ideia vontade. do empreendedor, empreender, cara, é muito mais do que amor, raça, vontade de fazer, vontade de transformar. Fica bem alinhado com os dois. A mensagem que eu tiro, pelo menos o que eu senti da sua fala, foi isso, que a gente não separa o empreendedor do empresário. Os dois se complementam. Gostei, acredito que não é uma ideia nova que ninguém nunca tinha falado dessa maneira. Muito obrigado por concluir com chave de ouro esse bloco aí. Gostei da parte do filosofal, hein? Que é o que a gente faz aqui, né? Queira ou não queira, estamos todos filosofando quando a gente pensa em trocar ideia sobre alguma coisa. Para fechar, a gente começar a fechar aqui a nossa entrevista, eu quero resgatar um pouquinho, já pegar o que você falou agora. Você falou no finalzinho ali de esposa, filho, e eu lembrei que você faz isso junto com a sua família, né? A Alteia nasce na cozinha da sua casa e que em seguida você já consegue colocar a sua família de uma maneira muito mais profissionalizada do que o que você falou. Não é só que a minha esposa paga minhas contas. Explica isso, como é que funciona ali, como é que a Alteia tem o seu escritório tem essa pegada familiar para entregar resultado para os seus clientes. Deixa eu contar um negócio primeiro aqui. Conta. A Alteia, até 2025, a gestão era minha. Então eu cuidava de tudo. Eu cuidava da parte de contabilidade, operacional, financeiro, captação de cliente, palestra, enfim. Eu era o eu ali, tá? Geralmente, não é todos, mas geralmente o contador ele é sempre centralizador. É um pouco do perfil dele. 2025, eu sentei com a Noemi, que é minha esposa, e eu percebi que eu tinha algumas... Eu já ia falar gap aqui, né? Eu tinha algumas lacunas aqui, eu tinha umas brechas que eu deixava na parte de operação, por exemplo, né? Aqui eu tirei uma lição de vida muito grande, cara. Senta e veja no que você é bom, porque vai apresentar um monte de coisa na qual você não é. E naquilo que você não é, traga alguém que sabe para poder preencher. Quando a gestão passou para ela, né, que agora que cuida de tudo, a parte operacional, resolve os problemas, a coisa ficou muito boa, que ela sabe delegar, liderar muito melhor que eu, tá? Eu sou muito amor, muito junto, vamos junto, né? Então, a Noemi, por exemplo, ela cuida do meu financeiro. Só que ela fez a faculdade, depois que ela entrou cuidar do financeiro, ela se formou, fez uma pós-graduação no financeiro para poder saber o que está fazendo. O William, que hoje é o meu tributarista, que trabalha comigo lá na parte da apuração de impostos, eu não vou saber de cabeça quantas especializações ele tem na área tributária pontual, tá? Não, porque a faculdade não ensina tributário, tal, ICMS, tantos por cento, tal, não, cursos específicos. Então, eu tenho eu tenho outros funcionários, lógico, né? Meus funcionários, a maioria hoje é home office, né? Tem um funcionário que está em Taubaté, tem um funcionário que está em Sorocaba, né? Então aqui, a minha base familiar são pessoas que realmente sabem o que está fazendo, não estão lá porque, você é meu filho, família e você é meu filho, você tem que me ajudar. Não, pelo contrário, meu filho eu fui buscar no mercado. Ele estava lá fora. Eu comprei ele. Comprei e paguei caro. Paguei o passe. Eu paguei 2 vezes, né? Porque é caro, porque é filho, e depois eu comprei, é o profissional dele, tá comigo lá, eu comprei, trouxe de fora, tá? Então, é legal você ter a família trabalhando, eu acho muito importante. Toda vez que um cliente vai abrir uma empresa, eu sempre peço pro cônjuge estar presente. Mas ela não quer saber, não quer envolver. Não, tudo bem, mas eu preciso que que ela esteja aqui ou ele esteja aqui pra gente conversar, mesmo que ele não esteja. Por quê? Realmente, se a família não tá te apoiando, cara, é um mundo de loucuras, né? De coisas que você vai entrar. Então, assim, a família tem que estar junto, sim, mas ela tem que ter competência para aquela atividade. Senão você vai quebrar a cara. Boa. Isso fala muito de legado. Eu acho que penso que essa mentalidade que você tem fala de construção, né? A gente vai construir um legado que vai ficar depois. Você traz uma estrutura que pode ser continuada depois com uma mentalidade profissional. Fernandão, pensando em tudo que você fez hoje, nesse legado que eu já acabei de falar, que eu percebi que você constrói isso, se amanhã você perdesse toda a empresa, perdesse a estrutura que você tem, o que você deixaria, o que você enxerga que você deixaria de herança, principalmente para sua família, né? Você acha que seria mais dinheiro, um patrimônio, valores que vocês construíram juntos?
Olha, se eu perdesse tudo que eu tenho hoje, ficasse do 0,0000, valores, cara. Eu acho que a família, ela é a base de tudo, cara. Sabe? Você chegar em casa hoje que, aliás, você é avô pela segunda vez, Ui, coisa boa. é você chegar em casa e ter aquela bagunça, aquele barulheira e gente chegando e os filhos ali, todo mundo, família reunida, vamos comer, vamos... Olha, cara, isso não dá, cara. Tem preço, Não né? dá. Ah, mas tudo bem, tá, eu tenho 384 certificados, eu parei de contar um tempo. 384 certificados, especializações e tal, tenho faculdade, tenho MBA, tenho 2 MBAs, eu tenho... Cara, legal, tenho uma empresa com 17 anos, legal, cara, mas nada disso importa se você não chegar em casa e ter alguém pra tá lá, entendeu? Alguém pra tá junto, sabe, ter uma família junto, cara, legal, se eu tivesse patrimônios, né, não tenho tantos, mas você chegar em casa e falar, tem alguém ali, sabe? Que agora a netinha correndo, daqui a pouco uma netinha pra chegar, uma esposa tá ali junto com você, batalhando, que, cara, meu casamento é uma das coisas assim que, cara, eu vou, não é pra chorar, mas vou falar de tributário e o cara chorar, mas assim, uma esposa que eu tenho, que me apoia, que passou nos momentos difíceis, quebrei também, e na quebra estava junto comigo, me ajudou. Então, assim, cara, de tudo isso aqui é família, cara. Família boa. É isso. Gosto muito desses valores e vem para mim uma formulação que pensa muito nisso, que se a gente for analisar, as empresas quebram, os patrimônios ficam por aí, vão ser divididos. Agora, o que a gente constrói junto, os valores que a gente tem, as pessoas que estão à nossa volta, isso é negociável, isso é o que fica realmente, né? Eu falo muito disso nas minhas linhas aí. Acredito que a maioria não esperava esse final. E você entrou aqui, sentou para ficar à vontade, para falar de contabilidade, e a gente entrega um final aqui falando uma coisa muito mais emocional. Que bom, fico muito feliz porque faz todo sentido na linha do que eu penso também. Para a gente fechar, um bate e volta rapidinho de algumas perguntas básicas. Eu vou escolher 3 aqui e você responde o que vier na cabeça, curtinho, sem pensar muito, hein? Um hábito. Família, cara. meu é família. Não Estar tem. em família. Estar Boa. em família. Um erro que te ensinou muito. Não prestar atenção nas mudanças externas. Boa. Que significa sucesso? Bom, sucesso é falar que significa família de novo, então não vou nem perguntar essa. Vai, alguém que te inspira. Meu pai, cara. Boa. E agora, para fechar, é uma pergunta também, essa que eu vou deixar você dar um recado para quem está assistindo, porque vai ser sua mensagem final. Então, olha para sua trajetória, para tudo que você construiu, para tudo que a gente falou aqui durante esse tempo, e dá um recado para os empreendedores, para os empresários, para os futuros contadores, inclusive, porque eu sei que eu vou mandar esse episódio para uma amiga minha que está na trajetória, está no primeiro ano de contabilidade, e ela tinha um desejo muito grande de trabalhar com isso. Então, eu acho muito legal, né, quando a gente encontra pessoas que ainda querem manter os sonhos de várias profissões vivas, né? Então, para os futuros contadores, qual o recado, qual a mensagem principal que você deixa para eles nesse momento agora? Olhando para lá. Deus. Porque ele é o fundador de tudo. E quando a pessoa vê Deus, entende Deus, ele passa a ser um homem mais equilibrado. Família, porque muitas vezes o trabalho consome muito, então a família tem que ser prioridade, tem que ter o tempo da família. Ética, recuse, mesmo que vale dinheiro, como eu já fiz muitas vezes. Sempre, seja com a ética, com a verdade, mesmo que isso possa te custar caro. E foco sempre, quando você trabalha, você é um contador, você é um consultor, você é um profissional, que você está preocupado em resolver problema, em ajudar pessoas, sucesso é garantido.
Boa! Fernando, obrigado, cara, por tudo que você falou aqui. Antes da gente fechar, eu tenho um presente para você, da nossa parceira de podcast, a principal patrocinadora hoje dos nossos programas, que é a Minimal Club, a marca que eu represento. Inclusive, eu estou aqui com a minha Henley de tricô, para quem não conhece ainda. Vai lá no site, que essa daqui é uma das mais confortáveis, e também a calça jeans, tá? Esse mês de junho nós estamos em promoção com a calça jeans, minimalclub.com.br. Não esquece lá no finalzinho, colocar o cupom do podcast. Agora a gente tem um exclusivo para cá. É só inserir lá no desconto. Fica à vontade. Vocês vão ter um bônus ali essencial no desconto dos kits que vocês escolherem. Fernando vai receber aqui a nossa camisa Minimal Club de algodão egípcio, ó, pra gente ver que vem nessa embalagem aqui. Depois você vai ver ali se o número tá certo, se eu escolhi certo. Mas é um presente aqui que eu deixo para você. Obrigado, cara. Obrigado por compartilhar. E o Fernando também foi um co-patrocinador hoje do nosso episódio. Muito obrigado por investir no projeto e de trazer tanto conhecimento para a gente. O principal conhecimento que eu senti, que eu quero compartilhar, é que uma empresa não é feita só por faturamento, não é feita só por venda. Ela é feita principalmente sobre planejamento, sobre conexões. Cada vez mais eu mostro para todos vocês que o que leva a nossa vida são as conexões que a gente tem, espirituais e pessoais. Que essa lição fique para você. Se você gostou desse episódio, se fez sentido, manda para aquele amigo empresário, empreendedor, ou para aquela pessoa que só precisa ouvir essa mensagem. Senta, fica à vontade, continua compartilhando, comenta aqui, que eu tenho certeza que isso fez muito sentido para todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Foi muito bom. Valeu. Até a próxima.